Chamamos as artes, muitas vezes, de belas artes, para diferenciá-las de outras atividades produtivas, cujo produto tem em vista somente alguma utilidade. É que entendemos que a finalidade da obra de arte está na sua própria fruição e entendemos que belas são as coisas que desejamos por elas mesmas, enquanto úteis são aquelas que desejamos em vista de um outro bem, um bem que não é ela mesma, mas é um outro bem a qual essa atividade serve. Vejamos uma passagem do 7º livro da Política de Aristóteles, que diz o seguinte: toda vida está dividida em negócio e ócio, guerra e paz, e dentre as ações, umas são necessárias e úteis, e outras, por outro lado, são belas. A guerra existe em benefício da paz, o negócio em vista do ócio, e as coisas necessárias e úteis têm por fim as coisas belas. As coisas belas, para Aristóteles, são menos os objetos produzidos pelas diversas artes do que as melhores e mais felizes ações humanas, principalmente uma ação que ele considera a mais bela dentre as ações humanas, a ação teorética ou contemplativa. Mas, diz ele, as diversas músicas e a poesia devem educar-nos para os melhores valores, os valores do homem livre e suas ações belas e nobres. De certo modo, Aristóteles propõe uma educação estética, em que não apenas se vão aprender conteúdos éticos importantes, mas em que, por meio da arte, já se vai tomando gosto pela atividade mais nobre e mais divina do homem, que é a atividade contemplativa. Não é à toa que o próprio nome grego da atividade contemplativa, teoria ou teorética energeia, vem do contexto das artes, no caso das artes dramáticas, do teatro. Roteoros é o espectador do teatro. Teoria é a ação do espectador no teatro. É essa ação do espectador do teatro que Aristóteles vai ampliar para não só a celebração trágica, mas também para a reflexão individual do pensamento, da filosofia. Assim, mais do que produzir coisas belas, é importante aprender a agir de modo belo e, portanto, a beleza está inserida na realização das belas artes, mais na atividade contemplativa do espectador do que nas habilidades ou genialidades artísticas do autor, do produtor, do artista. Mais do que o deslocamento do valor da realização artística do artista para o espectador da obra, o que difere de nossa época é a ideia de que as atividades úteis estão a serviço das que não servem a mais nada e são desejadas por si mesmas. As coisas belas, para Aristóteles, não apenas valem mais, mas devem determinar e dominar as coisas úteis e necessárias, pois no final das contas elas devem servir a esta vida humana, livre, ociosa, divina,
cuja ação mais feliz é a contemplação do real, da verdade, das coisas belas. Se a realização da obra de arte é voltada para a beleza, podemos entender que a finalidade primeira da obra de arte está, de certo modo, já na sua simples presença. Ela deve ser autônoma e bastar-se a si mesma, de nada mais carecer. Na poética, há uma única menção sobre a beleza do mito poético. Eu vou ler aqui essa passagem. Diz: o belo, seja um ser animado, um ser vivo, seja qualquer outro objeto, desde que igualmente constituído de partes, não só das partes certa ordem própria, mas também deve ter, e dentro de certos limites, uma grandeza própria. De fato, o belo consta de grandeza e de ordem. Portanto, não pode ser belo um organismo excessivamente pequeno, porque nesse caso a vista confunde-se, atuando num momento de tempo quase imperceptível. E tampouco um organismo excessivamente grande, como se tratasse, por exemplo, de um ser de 10.000 estádios, porque então o olho não pode alcançar todo o objeto no seu conjunto, e fogem a quem olha a unidade e a sua orgânica totalidade. Mas a beleza da obra poética também é acompanhada de um prazer próprio no reconhecimento do que está sendo expresso ou representado, né? Não apenas na beleza autônoma, mas também no reconhecimento da representação. Deste prazer no reconhecimento resulta a eficácia da função didática e filosófica da obra de arte. Se a obra de arte educa e instrui, isto é uma consequência do prazer que o homem sente na imitação e na representação em geral. Não é propriamente uma finalidade, mas uma utilidade adjacente ou coincidente. A prova disso é que, se fazemos a obra de arte pensando somente em instruir, corremos sério risco de não cuidar da expressão da beleza e, por isso mesmo, de nem agradar e nem tampouco instruir. Mas se buscamos fazer a obra realmente bela, na perfeição do que quer exprimir, por si mesma, ela gera prazer e também o saber no reconhecimento. De modo que o homem se compraz na representação e na expressão, das quais decorre, como consequência, uma experiência de aprendizagem. Está na natureza do homem o caráter mimético. Por isso ele representa o mundo e tem linguagem. Por isso ele se compraz em conhecer e reconhecer, em experimentar e saborear as diferenças do real. Eu vou citar uma outra passagem da poética que diz o seguinte: o imitar é congênito no homem e nisso difere dos outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador e por imitação apreendem as primeiras noções. E os homens se comprazem no imitado. O prazer da obra de arte não é, todavia, um prazer simples, unicamente decorrente da força expressiva da representação ou da harmonia orgânica da unidade das partes. As obras de arte podem e devem suscitar emoções e comoções pelas ações representadas, de modo que quem as contemple venha a experimentar
sentimentos perturbadores como os de angústia e de horror. A beleza mais sublime pode produzir vertigem e mesmo ferir. Mas esta dor, profundamente sentida na beleza, paradoxalmente, não repugna, mas atrai. Não destrói, mas purga e purifica. Assim eu gostaria de terminar essa conferência lendo uma passagem das elegias de Duino, da primeira elegia, de Rainer Maria Rilke. Diz ele: pois o belo não é senão o princípio do espanto que mal conseguimos suportar, e ainda assim o admiramos, porque sereno deixa de nos destruir. Muito obrigado.